o secretário municipal da Educação, Ricardo Abreu. Mas antes, a nossa vinheta. Joga ela aí. Agora, entrevista do dia com nosso convidado. É isso aí, o nosso convidado, o secretário municipal da Educação, Ricardo Abreu. Esse grande secretário tem feito um excelente trabalho, né, ao lado de grandes diretores, coordenadores. Afinal de contas, ninguém leva adiante nada sozinho, sempre com o apoio de uma equipe, né, determinada a fazer a máquina andar. Isso é muito importante. E ele está aqui hoje presente no nosso jornalismo e vai bater um papo conosco e com os nossos ouvintes. Ricardo, muito boa tarde, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso jornalismo, viu? Boa tarde, Vareta Filho, boa tarde, Eduardo Carvalho, Luquinhas. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui presencialmente nos estúdios da sua FM. Eu já tive a oportunidade de conceder várias entrevistas, normalmente para o Alex Carvalho. Da última vez me impressionou bastante a tecnologia e o visual do estúdio. E eu estava, de fato, muito ansioso para poder estar aqui com vocês, conversando sobre uma temática que é muito importante para a nossa capital, que é a educação das crianças, dos jovens e dos adultos do nosso município. Eu estou à disposição, mas queria, de fato, deixar aqui a minha alegria de poder estar aqui com vocês na tarde de hoje. É isso aí, Ricardo, a satisfação é toda nossa, né? E agradeço sempre a disponibilidade em falar com toda a nossa equipe, trazer à tona, né, um tema tão importante que é a educação, que é um dos nossos pilares da nossa sociedade, né, e você sempre muito alegre, sempre disposto a levar, né, os projetos adiantes que são comandados aí pela sua pasta, né, como secretário municipal da Educação. E aproveitando essa deixa, eu, né, lhe pergunto quais os projetos hoje, como é que estão os andamentos. Inclusive nós tivemos aí, né, o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né, o que a gente pode falar para os nossos ouvintes e telespectadores? Vareta, Eduardo e Luquinha e espectadores, ouvintes do jornal da Xodó. Eu costumo dizer que a educação talvez seja um dos pontos centrais da história de um povo e da possibilidade de evolução de um povo. E em Aracaju, quando fui convidado pelo prefeito Edivaldo Nogueira para assumir a Secretaria Municipal da Educação, ele me fez um pedido. Ele pediu que eu dedicasse todas as minhas energias ao aprendizado das crianças. Era preciso que as crianças, os jovens e os adultos na cidade de Aracaju voltassem a aprender. E eu digo voltassem a aprender porque todos devem estar lembrados que nós saímos de um período de pandemia. Esse período foi comandado, a Secretaria da Educação foi comandada pela minha colega, a professora Maria Cecília Tavares de Leite, que fez um trabalho excepcional, manteve o vínculo das crianças nas escolas, manteve as condições mínimas para que os professores pudessem atuar junto aos estudantes, mas de fato foi um período que afetou igualmente escolas públicas, escolas particulares, e que nós tivemos que encontrar soluções para que o trabalho da educação se desenvolvesse. E esse período ele trouxe para todas as redes um passivo educacional muito grande. E essa era uma preocupação do prefeito Edivaldo Nogueira, de nós garantirmos a essa geração de crianças, jovens e adolescentes e adultos a possibilidade de serem os protagonistas das suas vidas através da educação. E havia um risco muito grande, como ainda há um risco muito grande em várias redes do Brasil, de que nós tivéssemos aí futuramente uma geração perdida, porque foram 2 anos que comprometeram de forma igual todos os estudantes, mas alguns de forma mais contundente. Por exemplo, os estudantes que estavam na fase da alfabetização. Esses estudantes, quando retornaram aos moldes presenciais em 2022, nós fizemos uma avaliação diagnóstica de entrada na nossa rede para tirar uma fotografia do que nós estávamos recebendo no período de pós-pandemia. E no 3º ano do ensino fundamental, quando os estudantes já deveriam estar alfabetizados, nós encontramos um quantitativo de 86% dos estudantes não alfabetizados. Ou seja, no 3º ano, ele já deveria saber ler. E 86% dos alunos que estavam matriculados no 3º ano não sabiam ler. 80% dos alunos matriculados no 2º ano não sabiam ler. Então, a situação era de fato muito preocupante. Nós levamos esses dados ao prefeito. O prefeito, ele, inclusive, no ano de 2022, ele reservou uma semana inteira da agenda para que nós pudéssemos discutir educação e as estratégias que a Secretaria Municipal de Educação iria implementar para que nós pudéssemos, no menor prazo possível,
colocar as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos na rota da aprendizagem novamente. E foi isso que nós fizemos, Bareta e Eduardo. Em 2022, nós implementamos um modelo de gestão da educação pública que nós chamamos de modelo baseado em evidências. Toda e qualquer decisão na Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, desde 2022, ela precisa ser antecedida de estudos e de dados realmente capazes de traduzir a realidade que nós estávamos enfrentando. E isso é um paradigma muito importante, porque se nós voltarmos alguns anos na história da educação no Brasil, nós vamos encontrar gestores da educação com uma quantidade de dados que subsidiavam as suas decisões muito pequenas. Vou dar um exemplo aqui claro. Vocês imaginem que na época do diário escrito, aquele que o professor colocava o Pzinho na presença e o Fzinho na falta, ou o pontinho na presença e o Fzinho na falta, você imagine uma rede como a nossa, com 32 mil estudantes, quando terminava o ano letivo, havia um setor da secretaria que iria compilar todos os dados de todos os diários de papel da secretaria e a partir dali os dados iam começando a ser gerados. Esses dados eles demoravam em torno de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Ou seja, nós estávamos sempre fazendo política pública olhando para o retrovisor, porque os dados eles estavam sempre defasados. Com a gestão baseada em evidências, você precisa garantir instrumentos que lhe deem respostas de curto prazo e de prazo imediato. Então, eu tenho hoje a possibilidade de fazer política educacional no município de Aracaju com dados que remontam a 45 dias atrás. Eu tenho hoje uma equipe na Secretaria Municipal de Educação, no Departamento de Educação Básica, que faz uma avaliação de leitura, nós chamamos de avaliação de proficiência leitora, a cada 45 dias, em todos os alunos do 1º ao 5º ano. Você tem esse panorama. Eu tenho esse panorama atualizado a cada 45 dias. E nós também implementamos, dentro da Rede Pública Municipal de Ensino, um sistema de acompanhamento da aprendizagem do estudante, que nós chamamos de avaliações diagnósticas. Aí são todos os alunos do 1º ao 9º ano, eles fazem 3 avaliações ao longo do ano. Nós chamamos de avaliação diagnóstica de entrada, que é a fotografia do que nós vamos receber no início do ano. Isso subsidia as escolas nos seus planejamentos. No final do 1º semestre letivo, nós fazemos a avaliação diagnóstica de percurso, porque nós precisamos saber se aquilo que nós planejamos a partir dos dados da avaliação diagnóstica de entrada surtiu efeito e o que precisa ser modificado, porque nós ainda temos um semestre pela frente. E no final do ano nós fazemos a chamada avaliação diagnóstica de saída para saber se aquilo que nós planejamos no início do ano de fato se materializou. Então, Bareta e Eduardo, nós estamos fazendo um trabalho que, obviamente, já começamos a colher os primeiros frutos, e eu vou ter a oportunidade de falar aqui para vocês e para os ouvintes que nos acompanham, os telespectadores que nos acompanham, mas nós estamos fazendo um trabalho que, se for dada a devida continuidade em gestões posteriores, a Secretaria Municipal de Educação do município de Aracaju tenderá a ser uma das principais secretarias e uma das principais redes públicas de ensino do Brasil. É bem verdade que esse modelo não é uma invenção do município de Aracaju. Várias outras redes estaduais, municipais e federais, elas usam mecanismos de avaliação. Mas eu sempre gosto de olhar para a realidade da minha rede. Eu evito fazer comparações da Rede Pública Municipal de Ensino de Aracaju com outras redes, né? Então, nós iniciamos esse processo. Acho que esse processo é um marco. E aqui, eu tenho, com muita alegria, eu posso dizer a vocês, 2 anos depois, nós começamos no início de 2022, no final de 2023, nós não só conseguiremos reverter aquele quadro de 86% de alunos sem a devida alfabetização no 3º ano, como a nossa meta na Secretaria Municipal de Educação é que no final de 2023, 100% dos alunos que terminarão o 2º ano do ensino fundamental deverão estar devidamente alfabetizados. E aí é preciso que nós sejamos muito sinceros com quem nos ouve, é preciso que nós sejamos muito transparentes com quem nos assiste. Nós estamos falando em 100% dos alunos,
desde que esses alunos não sejam público-alvo da educação especial. Nós temos alunos público-alvo da educação especial que serão alfabetizados nesse prazo, mas também temos alunos público-alvo da educação especial com severos comprometimentos cognitivos. Esse aluno ele precisa de mais um tempo para conseguir um avanço na alfabetização. Então, e essa é a realidade da educação hoje. Nós temos, graças a Deus, a capacidade de cada vez mais receber alunos que antes eram alijados da escola, eles eram excluídos da escola, e eles hoje estão dentro da escola sendo incluídos, né, por meio de profissionais cada vez mais capacitados. Mas o que eu queria dizer é isso. Graças a esse empenho de todos os profissionais que fazem a rede, professores, gestores escolares, os diretores da Secretaria Municipal da Educação, os técnicos da Secretaria Municipal da Educação. E aqui eu sempre digo, quando eu falo para eles, que eu encontro a digital de todo mundo no sucesso da rede. A gente encontra a digital do motorista do ônibus que leva o aluno todo dia para a escola. A gente encontra a digital da merendeira escolar que faz a alimentação escolar todos os dias. A gente encontra a digital da cuidadora. A gente encontra a digital da pessoa que faz a limpeza da escola. Então, tudo que nós estamos colhendo é fruto de um projeto que foi muito bem pensado, muito bem programado e que contou com a adesão irrestrita de todos os que fazem a Secretaria Municipal. Uma engrenagem, né? Uma verdadeira engrenagem. Muito bom. Secretário, tem dois povos que sempre me inspiram quando eu trato de educação: o povo grego e o povo judeu. O grego, filosoficamente, optou pela educação do adulto, o judeu da infância em diante. E nos resultados, o povo judeu hoje no mundo inteiro, em todas as áreas, é modelo em todas as áreas. Porque pega da criança e a formação, Baritinho, ela vai sendo continuada. É muito mais lento, muito mais trabalhoso, né? Porque você pega a base, mas construindo a base você consegue chegar no edifício que você quer culturalmente. Pelas suas explicações aí, eu tenho percebido que vocês estão com muito esse comportamento que deu certo do povo judeu e hoje espalhado pelo mundo nos grandes nomes. A força tem que vir de baixo para cima, né? Ou seja, é um trabalho paulatino, né? É mais lento, mais trabalhoso, mas dá mais resultado. Exatamente. E eu vou responder sua pergunta sobre duas perspectivas. A primeira é que hoje nós estamos vivendo um momento na história da humanidade em que nós compreendemos, como nunca antes compreendemos, as especificidades da primeira infância e da infância. Né? Até algumas décadas atrás, e no século XIX, se a gente quiser recuar um pouquinho mais, a criança era um adulto em miniatura. Uhum. Então, ela vivenciava e experienciava fatos da vida adulta. Agora, nós estamos vivenciando um momento em que nós temos uma das leis mais avançadas do mundo no que diz respeito à proteção à infância e adolescência, que é o Estatuto da Criança e da Adolescência, e cada vez mais a educação tem percebido que aquilo que se faz nesse período da primeira infância é aquilo que de fato vai garantir que essa criança possa se desenvolver cada vez de forma mais autônoma. Existe dentro dos estudos da psicologia da aprendizagem um conceito que nós chamamos de período crítico. Apesar da palavra crítico aí, mas não é crítico no sentido negativo. É período crítico da aprendizagem. Significa que dos 0 aos 9 anos de idade, a criança está no seu período ótimo da aprendizagem. Então, ela aprende línguas, se ela for estimulada a aprender língua, ela aprende matemática, ela aprende português, ela aprende tudo. É um período decisivo. É um período decisivo. E durante muitos anos, as redes públicas brasileiras, por questão de legislação, elas só recebiam a criança na escola a partir dos 9 anos. Ou seja, nós jogávamos fora exatamente a melhor fase, o período crítico da aprendizagem, o período ótimo da aprendizagem. E ainda bem que o Brasil, enquanto nação, percebeu que nós não poderíamos fazer isso. E aí houve um movimento importante, né, que foi a transferência das creches da alçada da assistência para a alçada da educação, e hoje cada vez mais as redes têm tentado expandir as suas instalações para receber cada vez mais crianças nesse período ótimo. Então, a criança que ela entra na escola mais cedo, ela é alfabetizada de forma mais tranquila, inclusive. A criança que deixa para entrar na escola de forma mais tardia, ela tem o seu desenvolvimento realmente de forma mais lenta. Mais um déficit, exatamente. Né? E aí eu vou responder agora sobre outra perspectiva. E você matou a charada, viu, Eduardo? Porque quando nós tomamos a decisão de iniciar exatamente dando atenção
primeiro, a alfabetização, que nós precisávamos, como uma rede pública municipal, que tem como um dos seus grandes pilares garantir que as crianças sejam alfabetizadas. Nós agimos durante o ano de 2022, 2023 com muita energia nessa faixa etária. Primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Fizemos também recomposição da aprendizagem até o 9º ano, mas demos de fato muita atenção aos anos iniciais do ensino fundamental. Estamos agora conversando bastante com os gestores da educação infantil para nós decidirmos quais serão as melhores políticas para a educação infantil, mas a lógica que norteou os nossos trabalhos foi a seguinte: Aracaju, como outras cidades do Brasil, ainda possui um alto índice de adultos não escolarizados. Aracaju ainda possui um alto índice de adultos não alfabetizados. Então, o que foi que nós fizemos primeiro? Nós fechamos a torneira. Então, hoje, todos os técnicos da Secretaria Municipal da Educação, todos os diretores, todos os coordenadores pedagógicos, todos os coordenadores administrativos sabem que é uma meta na Secretaria Municipal da Educação que nós não abrimos mão, que a partir de 2023, todas as crianças em idade de alfabetização precisam terminar o ciclo de alfabetização devidamente alfabetizadas. Porque nós precisamos fechar a torneira. E aí, nós vamos agora também, correr atrás de uma outra meta. Porque se vocês bem lembram, até alguns anos atrás, a matrícula na escola não era obrigatória. Então nós temos uma geração hoje no Brasil, com 40 anos ou mais, que não necessariamente frequentou a escola. Então são pessoas que não foram alfabetizadas, são pessoas que não têm o ensino fundamental, são pessoas que não têm o ensino médio. E elas estão, essas pessoas existem. Não tiveram nem sequer uma relação com a escola. Elas não tiveram uma relação com a escola. Isso. Por vários motivos, né? Eu visito muito a nossa educação de jovens e adultos, converso na sua maioria com as mulheres e elas dizem assim: professor, eu casei muito cedo, tive filho muito cedo e meu marido não deixava eu estudar. Então agora, aos 80 anos de idade, agora, aos 90 anos de idade, eu estou tendo a oportunidade de vir para a escola e está sendo uma descoberta mágica na minha vida. Então nós estamos também, nesse momento, agora que nós já conquistamos talvez o maior marco que nós precisávamos conquistar, que é a garantia da alfabetização na idade certa. Para vocês terem ideia, o governo federal tem lançou um programa esse ano, no ano de 2023, para que todas as crianças do Brasil estejam devidamente alfabetizadas na idade correta até 2026. Aracaju está antecipando essa meta em 3 anos. No ano do lançamento do programa, nós já iríamos alfabetizar 100%. E nós não vamos abrir mais mão disso. Aracaju não pode abrir mão de alfabetizar 100% das suas crianças no final do ensino fundamental. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos, em 2024, envidar muitos esforços para identificar adultos que não tiveram a oportunidade de estar na escola e trazer para a escola pública. A escola pública hoje ela é uma escola acolhedora. Os profissionais que atuam na educação de jovens e adultos são profissionais capacitados a lidar com aquela faixa etária, mas nós queremos entregar, inclusive não vou poder dizer aqui, porque eu preciso que o prefeito Edvaldo Nogueira faça o anúncio oficial, mas nós temos hoje um grande pacote para a entrega na educação do município de Aracaju para 2024. O prefeito Edvaldo Nogueira vai anunciando à medida que nós formos entregando isso aí. E isso vai fazer com que a escola municipal de Aracaju ela seja muito mais atrativa. Tanto para o professor, porque nós temos essa preocupação também. Eu acho que é justo que o centro do processo ensino-aprendizagem seja o estudante. Mas nós precisamos valorizar o professor também. Né? Nós precisamos valorizar o professor também, porque é a pessoa que está fazendo a gestão do processo. E as estruturas são mais bonitas. Exatamente. As escolas estão mais bonitas. Estão mais bonitas. Então você acredita, Ricardo, que nesse Dia Nacional da Alfabetização, a nossa gestão municipal dentro do setor da educação, dentro da nossa secretaria, tem o que comemorar? Tenho que comemorar, eu não tenho dúvida. Eu já estou comemorando no meu íntimo desde que nós fizemos a avaliação diagnóstica de percurso no final do primeiro semestre e vimos os dados totalmente favoráveis a esse processo de alfabetização de 100% das nossas crianças. Agora nós estamos fazendo um processo, inclusive eu já disse em emissora de TV, já disse em emissora, e vou repetir aqui, e isso que eu estou dizendo aqui não é o secretário municipal que tá falando, não. São todos os que estão envolvidos com o processo de alfabetização. Os diretores das escolas, os coordenadores pedagógicos, os professores. Todos eles. O que eu vou dizer aqui agora é verdade. Se você é mãe, pai, avó,
tia de um aluno ou de uma aluna matriculada na rede pública municipal de ensino de Aracaju. Peça para o seu filho ler para você. Peça para a sua netinha ler para você. Peça para o seu sobrinho, sua sobrinha ler para você. Se ela não estiver lendo, vá até a escola da sua filha, do seu filho, da sua neta, e vá conversar com o diretor. Nós temos ainda 2 meses para finalizar o ano letivo, e em 2 meses, para vocês terem ideia, nós acompanhamos o desenvolvimento da alfabetização das nossas crianças assim. Aquelas crianças que não leem absolutamente nada. Aquelas crianças que conseguem identificar letras. Aquelas crianças que conseguem ler sílabas. Aquelas crianças que conseguem ler palavras. Aquelas crianças que conseguem ler frases. As crianças que conseguem ler texto, mas leem sem fluência. E as crianças que conseguem ler o texto com fluência. A velocidade de uma criança, que ela chega na fase de leitora de palavras, a velocidade para ela chegar em leitor de texto sem fluência é muito grande. Uma criança que já está lendo frase, com 15 dias, 30 dias, 20 dias, ela está lendo texto. Então, hoje, o apelo que nós estamos fazendo aqui é para que as famílias se unam a esse esforço da Secretaria Municipal da Educação. Primeiro, faça com que seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seu sobrinho, vá todos os dias para a escola. Não pode faltar. Isso. Não pode faltar. Segundo, peça para ele ler para você. Terceiro, se ele não estiver lendo, vá lá. Eu não estou aqui falando para colocar os nossos diretores numa situação difícil, não. Isso aqui nós pactuamos. Tem uma foto nossa que eu acho que é icônica. Nós publicamos no site da Secretaria Municipal da Educação, todo mundo levantando as mãos, assumindo um pacto municipal pela alfabetização. E por que eu estou dizendo isso para vocês aqui? Porque nós não estamos fazendo as coisas a partir de achismos. Nós temos um programa de fortalecimento da alfabetização no município de Aracaju chamado Educaju, que nós não fizemos imposição, nós não impusemos esse programa para nenhum professor, porque nós prezamos muito pela autonomia didático-pedagógica das escolas, mas todas as escolas aderiram. A Secretaria Municipal de Educação deu o devido apoio nos últimos 2 anos, e é por isso que nós podemos hoje chegar aqui e falar publicamente. Nós queremos alfabetizar 100% das crianças do 2º ano do ensino fundamental em 2023. Nós não vamos abrir mão disso, mas nós precisamos agora do apoio das famílias. Porque nós ainda temos crianças que estão nas fases iniciais do processo de alfabetização, mas são crianças com alto índice de absenteísmo, elas faltam muito. Então nós estamos indo buscar essas crianças, conversar com o pai, conversar com a mãe. Né? Traga seu filho para a escola, porque ele tem que terminar o ano lendo. Isso muito aí. Bom. 12h56, né, Eduardo? Tem mais alguma pergunta a fazer, Ricardo, pra gente... Eu gostei muito da explanação, né? Nesse Dia Nacional da nossa alfabetização... É o Dia Nacional da Alfabetização. A gente trouxe bons números, né? Apresentou aí, né, pelo Ricardo, essa parceria, não só do próprio secretário, mas também de toda uma equipe, né? Além de coordenadores, professores, coordenadores, merendeiras, pessoas, todas elas envolvidas em levar isso. Isso é muito importante, porque essa engrenagem funcionando, você tem lá na base esses números aí, como você acabou de frisar. Secretário, é muito boa a sua participação, sua vinda aqui. Parabéns pela explanação, porque, veja, essa mudança de gerações, ela trouxe alguns prejuízos, né? Por que no passado a gente lia melhor, né? Era comum, né? Você chegava em casa, a gente era obrigado, a mãe abria os livros, e a gente era obrigado a ler para ele. Isso, demonstrar aí o que é que aprendeu no dia, né? Hoje a gente precisa estar muito conectado. Fiquei preocupado também com o dado que o senhor soltou aí, porque, veja, a formação, o caráter de uma criança é formada de 0 a 7 anos. Depois tudo, você tem que rogar a Deus para que dê certo, mas até 7, ó, você imagina. Então não se pode perder essa fase, né? Então a educação também ela precisa ser mais cidadã, mais personalizada, né? Voltar para essas relações. As pessoas estão reclamando da sociedade muito violenta, mas se você não começar na origem, base, né? Não apenas informação, mas formação da criança, isso é muito importante. Parabéns à secretaria, parabéns pelo fato de o senhor estar na secretaria, viu? Pessoa preparada. Eu tive a minha mãe durante algum tempo trabalhando na escola Áurea Melo Zamor, lá no Orlando Dantas. Tenho hoje a minha prima também como professora da rede pública municipal, trabalhando como coordenadora também, atuando junto também à diretoria nessa escola Áurea Melo Zamor. E eu tenho, né, na minha vivência, né, experiência, enquanto minha mãe atuava lá, a gente via, né, o apreço que todos tinham em realmente se voltar a isso, sabe, Ricardo? Em demonstrar
né, evitar essa evasão das escolas, e isso é um trabalho que tem que ser conjunto, como você bem frisou. Né? Parabéns, não adianta parabéns. nada só uma cabeça pensante se você não tiver ali O pessoas, corpo, Eduardo, todas elas integradas. Exatamente. E aí eu aproveito aqui nas minhas palavras finais para dizer para vocês o seguinte: isso é um trabalho que está sendo feito a muitas mãos e mentes. Eu estou aqui como porta-voz de centenas de professores, de centenas de gestores escolares, de dezenas de gestores da Secretaria Municipal de Educação, que estão todos os dias entregando sua energia, seu conhecimento e sua fé numa educação maior. E tem uma outra coisa que eu acho que a população aracajuana precisa saber. Eu acho que tem 2 elementos sem os quais nenhum projeto de educação dá certo. O primeiro deles é o mais importante, que é a decisão política. Se o gestor municipal não tomar a decisão política de priorizar a educação na sua gestão, dificilmente as coisas andarão. E o prefeito Edivaldo Nogueira, ele tomou essa decisão política perante a minha pessoa. Ele me chamou e disse assim: eu quero que as crianças do município de Aracaju aprendam. Esse é o nosso objetivo. Nós temos outros projetos, mas nenhum projeto será mais importante do que a garantia da aprendizagem das crianças. E o segundo elemento é o engajamento irrestrito de toda a equipe, do secretário municipal da educação até a pessoa que faz a merenda escolar. Eles precisam se sentir dentro do projeto. E hoje eu tenho um orgulho muito grande de dizer: todos os que fazem a Secretaria Municipal da Educação são os responsáveis por esses resultados que nós estamos tendo, e eu queria aqui deixar publicamente a minha gratidão, o meu reconhecimento, e dizer que tem sido a maior honra da minha vida trabalhar ao lado de pessoas, homens e mulheres, que diariamente têm lutado para fazer uma educação melhor no nosso município, para os filhos dos nossos conterrâneos. Isso tem sido motivo de muita honra e muito orgulho para mim.